Amém? Irmãos, vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 39. Diz assim a palavra de Deus, olha. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. No verso 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor. Vamos ler o 3? E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Amém? Vamos parar aqui no versículo 8, para você entender aquilo que Deus queira falar conosco. Olha, irmãos, palavra de Deus para nós, um domingo chuvoso, um domingo onde nós iremos descansar, para daqui a algumas horas você ir pegar o ônibus, você ir trabalhar, você iniciar a tarefa semanal aí, para você trazer o pão para a tua casa, para você correr atrás dos seus objetivos. E aqui está um grande ensinamento da palavra de Deus, eu quero compartilhei algumas horas atrás na igreja, e também quero compartilhar com os irmãos. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós sabemos que o livro do Gênesis é o livro que nos revela o princípio de muitas coisas, né? O princípio da criação, o princípio do pecado, o princípio de tantas coisas que sucedeu. É o livro do Gênesis. E o livro do Gênesis também tem as suas histórias bonitas, suas histórias de muito aprendizados aí, porém uns períodos tristes, mas bem com o seu final também feliz, no caso aqui de José. Capítulo 39, nós sabemos que a história de José vai se iniciar lá no versículo 37. Eu não vou contar a história aqui de José, mas eu quero trazer um ensinamento dentro desse versículo. Nós sabemos que José conviveu numa família numerosa, e se destacava no meio desta família, dos seus irmãos. Era uma pessoa muito querida do seu pai. E nós sabemos todo esse contexto, que José, Deus fez um chamado, ou seja, Deus separou José para uma grande obra. Havia um chamado de Deus na vida de José, e por esse chamado de Deus na vida de José, nós sabemos que não foi muito bem compreendido pelos seus irmãos, não foi bem compreendido até mesmo pela tua própria família, mas Deus o havia chamado. E aqui no capítulo 39, nós vemos aí, após uma trajetória, né? Após o chamado de José, nós vemos aí que José é vendido para os egípcios, né? Vendido para o Egito. E o que Deus colocava ao meu coração, no capítulo 39, a Bíblia diz que José foi levado ao Egito. Irmãos, imagina que quando a Bíblia diz que José foi levado ao Egito, nós vamos entender que essa ocasião aqui foi algo que talvez não estava no coração de José. Imagina o processo que José já vinha passando de cisterna e tantas outras coisas. Os seus próprios irmãos tentando contra a sua vida, tentando acabar com a vida de José por causa do chamado de Deus na vida dele. E José agora, ele está sendo levado. Quando você diz levado, entenda comigo, quando a Bíblia diz levado, é algo que eu não concordei.
é algo que talvez não me fez feliz, é algo talvez que não pediram minha opinião, é algo que eu não dei um veredito de sim, é algo que talvez eu nem sei o que irá acontecer lá na frente, mas a Bíblia diz, ele foi levado, ou seja, por vontade de outras pessoas. A palavra de José nesse momento é ignorada. José, ele é levado, ou seja, pegaram José e levaram. Imagine e raciocina comigo como que estava o pensamento de José nesse momento. Imagina como que estava o sentimento de José nesse momento. Imagina como que estava. José provavelmente não estava feliz. José provavelmente não estava alegre. José provavelmente não estava sorrindo, mas estava sendo levado. A Bíblia vai dizer que levaram José ao Egito, e chega lá ele é vendido, ele é comprado, ele foi comprado. Então nós vemos aqui que o cenário não era bom, Então, por causa do chamado de José, olha só o que acontece com ele. Às vezes, irmãos, Deus tem um chamado muito grande na nossa vida. E esse chamado, às vezes, por causa desse chamado, a vida nos levará a caminhos. Porque nós vemos que todo o processo que José passa, de quando ele sai do meio dos seus pais e chega ao Egito, e ali onde ele é honrado por Deus, nós vemos que José passou por lágrimas. José passou por momentos de decepção. José teve que ver os seus irmãos tentando acabar com a sua própria vida. José foi ignorado a tua palavra, a tua decisão, e ele é levado, ele é arrancado do meio dos seus pais, do seu convívio, e é levado para o Egito. Ou seja, uma forma de destruir, uma forma de tentar exterminar ou não dar oportunidade que o projeto de Deus se cumprisse na vida de José. Mas a Bíblia diz no verso 2 que José é levado, ele é comprado, é colocado no palácio. E a Bíblia diz que Deus era com José. Olha só que coisa interessante. A palavra vai dizer que Deus era com José. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nesse domingo chuvoso, nessa noite que está apenas se iniciando, há uma madrugada pela frente. Ou seja, por causa do chamado de Deus na vida de José, muitas das vezes a sua vontade foi ignorada. José passou por caminhos que ele não queria. José andou por ruas que ele não queria. José passou por lugares onde ele não queria, mas fazia parte do chamado de Deus. Fazia parte do propósito e projeto que Deus tinha para José. Olha que coisa interessante. E muitas das vezes é assim também na nossa vida. Nós queremos entrar por caminhos aonde o nosso coração vai se alegrar. Nós queremos andar pelas ruas a qual nós entendemos que é muito boa. Nós sempre queremos caminhar por lugares onde os nossos olhos têm a total segurança. É difícil quando Deus nos manda por uma direção que foge da nossa capacidade, que nós olha para dentro de nós e diz: olha, eu não queria estar nesse lugar, eu não queria estar aqui, eu não queria ir por esse caminho, mas José foi levado. Ou seja, o propósito de Deus fez com que em algum momento José ficasse triste. José ele fosse por um caminho, mesmo levado, sem querer ir. Olha que coisa maravilhosa. Assim também é as nossas vidas. Há uma semana que vai se iniciar. Há uma semana que nós iremos aí fazer projetos. E nós sabemos que é um projeto de Deus. José saiu do meio dos seus pais porque havia um projeto de Deus para a vida dele. José é levado ao Egito. Todo o processo de José até ser honrado por Deus, José chorou. José foi desprezado. José foi ignorado o seu poder de fala, o seu poder de poder decidir, de poder se expressar. O que eu quero dizer para você que está acompanhando essa live, também assim nas nossas vidas. Tem momento que nós vamos querer e Deus vai falar não. Tem momento que nós vamos querer entrar por esse caminho e Deus vai falar pelo outro caminho. Mas nós vamos olhar como Naamã olhou e disse: olha, tem tantos rios bons para mim mergulhar, e o Senhor quer que eu mergulhe nesse rio lamoso, esse rio sujo. Ou seja, a vontade de Deus, irmãos, às vezes nos constrange.
Os caminhos de Deus nem sempre serão caminhos de aqueles bosques lindos e maravilhosos. Às vezes, para Deus cumprir a obra dele na nossa vida, seremos menosprezados. Alguém vai olhar, vai querer pisar em nós. Palavras vão chegar contra nós. Pessoas vão presumir o nosso futuro. Mas o que eu quero dizer para você é que você entenda que não é o momento ruim que vai definir aquilo que Deus tem para você. A situação que você está passando não vai definir o propósito de Deus na sua vida. E veja bem, o texto vai dizer que Deus era com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então quer dizer que mesmo José indo para um lugar onde ele não queria, mesmo José sendo levado para aquele lugar contra a tua própria vontade, sendo de uma certa forma menosprezado pelos seus irmãos, ou seja, a Bíblia diz que ele foi um homem próspero. Então, irmãos, o que nós podemos entender? Que às vezes o caminho que Deus vai nos proporcionar não é dos melhores. Nós vamos passar por vales, nós vamos passar por vielas obscuras, nós vamos passar por ruas esburacadas, nós vamos passar por calúnia, nós vamos passar por difamação, nós vamos passar por tantas coisas. Mas tudo isso não vai isentar de Deus socorrer você no meio das dificuldades. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Então a nossa preocupação estou passando pelo vale, mas Deus está comigo. Estou passando pela dificuldade, mas o Senhor está comigo. Estou passando pelas adversidades da vida, mas faz parte do projeto de Deus eu passar por isso. Porque se faz parte do projeto de Deus, irmãos, se faz parte da trajetória de Deus para você alcançar o melhor dele, pode ter certeza, a vitória vai chegar na sua vida. Você pode derramar lágrimas, mas Deus está contigo. E aonde você estiver, você vai ser uma pessoa diferente. Aonde você estiver, você colocar as mãos, Deus vai operar. Aonde você estiver e você abrir a boca para falar, Deus estará contigo. E o texto diz que José, o Senhor era com ele. E o texto bíblico diz no verso 3, que vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A Bíblia está dizendo, irmãos, imagina aqui, entenda comigo que coisa maravilhosa. José está no Egito contra a tua vontade. José não está no Egito porque tentaram contra a vida dele, tentaram destruir o projeto de Deus na vida dele, tentaram acabar com ele, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ou seja, então tudo isso estava dentro do plano de Deus para que ele fosse governador. Tudo isso estava dentro do plano de Deus para que ele chegasse aonde Deus havia o chamado antes de ele nascer. Antes de os seus irmãos receberem aquela notícia, já havia um chamado de Deus. E o texto diz que aquele Potifar, ele vai ver, ele vai olhar para José e vai ver que José é diferente. Vai ver que José é uma pessoa crente. Vai ver que José não muda a sua personalidade por nada. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, os percalços da vida, alguém vai olhar para nós e vai ver que nós somos a mesma pessoa. Alguém vai ter que olhar para nós e ver a luz do Espírito Santo brilhar em nós. Alguém vai ver que o mesmo José que deixou o seu pai e a sua mãe é o mesmo José que está servindo o egípcio, que está num lugar contra a sua vontade, que está num lugar onde trouxe lágrimas, um lugar onde ele chegou ali por maldade, mas Deus está exaltando ele, porque ele está sendo fiel ao Senhor, ele está preservando a fidelidade dele para com Deus. Então isso mostra, irmão, que nós que servimos a Deus, nós podemos passar por diversas adversidades, nós podemos passar pela calúnia, mas nós se mantemos o mesmo. Nós podemos passar pelo luto, mas nós permanecemos o mesmo. Nós podemos passar por todos os acasos da vida, mas nós seremos a mesma pessoa. Em meio a essas dificuldades, iremos preservar sim a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, e foi o que José fez. E no meio da dificuldade, Deus abriu uma grande porta para José.
No meio dessa dificuldade, Deus abriu porque José foi fiel. Ou seja, o Potifar vai olhar e vai ver que José é diferente. Então o que eu quero dizer para você é uma semana que está iniciando. E a vida vai nos levar para diversos lugares. A vida vai nos conduzir a diversos lugares e nem sempre você vai querer estar nesse lugar. Nem sempre você vai querer fazer parte disso. Nem sempre você vai estar sorrindo. Nem sempre esse lugar irá te trazer felicidade. Nem sempre esse lugar irá trazer um sorriso estampado no seu rosto. Mas entenda que se você está vivendo isso, é porque faz parte do projeto de Deus. Entenda que se você está passando por essa situação, é porque faz parte de um projeto de Deus. E se você preservar a tua fé, se você permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à dificuldade, Deus vai abrir grandes portas para você. Em meio às batalhas, às dificuldades, alguém vai olhar e vai ver que você é uma pessoa diferente. E Deus vai abrir grandes portas para você. Deus abriu uma porta para José. José agora vai ser o segundo no palácio. Abaixo de Faraó, José agora está tomando conta do palácio. Aonde eram para ter matado José, José agora foi exaltado. José agora está numa zona de conforto. José agora está servindo a Deus ali, está sendo fiel a Deus, fiel ao seu Senhor também. E o texto bíblico vai dizer que quando José está servindo, talvez para José, para um homem que era para morrer na cisterna, para um homem que foi vendido, sem ao menos poder decidir o seu futuro, agora Deus coloca ele como segundo no palácio, para tomar conta de tudo o que demandava ali. E o texto diz que José está ali governando, José está ali cuidando. E o texto bíblico vai dizer que a mulher do Potifar vai olhar para José. Irmão, entenda isso que eu vou dizer para você. Se você permanecer fiel ao Senhor, Deus vai estar sempre abrindo portas grandes para você. Mas tenha certeza de uma coisa: o adversário nunca vai desistir em tentar destruir o teu sonho. O adversário nunca vai descansar tentar destruir a tua casa, a tua família. A Bíblia diz que a mulher agora vai tentar contra José. Ela vai pedir para que José deitasse com ela, e José vai fazer o que? Não posso deitar. Sou fiel ao meu Senhor e também não posso pecar contra o meu Deus. Sou fiel a quem me colocou aqui, mas também sou fiel primeiramente ao meu Deus. Sabe que Deus está dizendo para nós aqui, para você guardar essa palavra nessa semana? Seja fiel a Deus em todas as ocasiões. Seja fiel ao Senhor em tudo que Deus colocar nas suas mãos. Seja fiel a Deus às portas que Deus irão abrir para você nessa semana. Guarde essa palavra. Pastor, eu estou passando pelo vale, mas é a fidelidade com Deus no vale que vai te proporcionar uma porta grande, uma porta maravilhosa. E ao você entrar por ela, pode ter certeza que o adversário vai tentar contra a tua vida, para tentar te destruir, para tentar acabar com os seus sonhos, mas foi Deus que abriu essa porta. Então permaneça fiel, conserve a Deus a sua fidelidade. Aleluia. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que José ele fez o quê? Correu. Aquela mulher tentou contra a vida de José, tentou agarrar José. José vai correr para não pecar. Escute isso, aqui é muito importante. Eu dizia isso na congregação hoje onde eu ministrava. Tem gente que quer, não, olha, eu vou vencer o pecado porque eu vou orar e vou jejuar. Irmão, você ora para ter comunhão com Deus e você jejua para estar consagrado a Deus. Mas quer vencer o pecado, fuja dele. Quer vencer o pecado, corra dele. Quer vencer as batalhas da vida, fuja do pecado. E tenha certeza que Deus será contigo. Nós vemos que José fugiu e foi caluniado. José é jogado no cárcere e Deus levanta José no cárcere. Sabe por quê, irmão? Fidelidade. Fidelidade é tudo. Preservar a fidelidade para com Deus. Tenha certeza, enquanto você estiver preservando a tua fidelidade com Deus, o inimigo pode até tentar contra a tua vida, mas toda vez você tem um alvo a chegar. Deus, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um projeto na tua vida. Antes mesmo de você ser gerado, já havia um projeto de Deus na sua vida. E o projeto de José vai ser governador do Egito. José alcançou somente o segundo lugar no palácio. Ou seja, o inimigo tentou contra a vida de José. O inimigo tentou acabar com o sonho de José, porque o inimigo sabia que o projeto de Deus não era somente que José chegasse ao segundo do palácio,
mas que José chegasse a ser governador. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você possa olhar e dizer: pastor, olha, já alcancei minha faculdade, pastor, já alcancei meu cargo ministerial na igreja, pastor, já alcancei tudo aquilo que a vida poderia me dar. Mas eu quero dizer para você que o que Deus tem é muito maior, excede as coisas dessa vida. O que Deus tem para você é muito maior do que você já tem conquistado. O que Deus tem para você vai muito mais além do que aquilo que os seus braços humanos pode conquistar. O que Deus tem para você é um céu. Antes de você for gerado, Deus já permitiu que o seu filho Jesus desse a vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito à salvação. Então o alvo de Deus para nós não é somente os cargos dessa vida, não é somente a posição desta vida, não é somente alcançar aquilo que essa vida possa nos dar, mas há um céu que está preparado para nós. Há um céu que será inaugurado, há um céu que receberá a igreja triunfante, há um céu a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Por isso eu quero dizer para você: olha, você pode ter conquistado tudo nessa vida, mas há algo de Deus maior para você ainda. Há algo de Deus maior para você, tanto nessa vida, como também na vida celestial. José estava como segundo, mas Deus queria José como governador. José estava como a pessoa que tomava conta daquele palácio, mas Deus queria José tomando conta da cidade. Aleluia! Você pode entender isso, irmão? Então todo o processo de Deus, desde a chamada até a consumação, até você chegar aonde Deus te quer, tenha certeza, vai ter dor, vai ter lágrima, vai ter traição, vai ter pessoas te deixando de lado, vai ter pessoa torcendo para você desistir, vai ter pessoa torcendo para você parar, vai ter pessoa te acusando, vai ter todo tipo de barreira para você não chegar. Mas não se preocupa não, vai caminhando. Se não der para caminhar, vai se rastejando. Se não der para se rastejar, o próprio Jesus vai te levar no colo. Mas tenha certeza de uma coisa: o que Deus prometeu para você chegar, você vai chegar. Enquanto você preservar a tua fidelidade com Deus, enquanto você estiver preservando a tua comunhão com Deus, enquanto você estiver fugindo, correndo do pecado, não se dando ao pecado, ou seja, correndo para perto de Deus, sendo fiel a Deus, tendo uma vida nessa terra em fidelidade para com o Senhor, tenha certeza que grandes coisas o meu Deus já tem preparado para você. Portas grandes o Senhor abrirá para você. Portas serão abertas e você entrará por ela nesta vida, mas a porta maior será aberta, a porta da salvação, o céu que nos aguarda. Então vai caminhando, vai vencendo, vai alcançando as posições que Deus está te proporcionando, mas não perca de vista e de forma alguma aquilo que Deus tem como maior para a tua vida, aquilo que Deus tem como maior para você, que é o céu, que é a morada celestial, aonde muitos vão tentar tirar você, aonde o inimigo vai tentar de todas as formas tentar te enganar para que você perca essa oportunidade. Mas receba essa palavra nesse domingo, receba essa palavra que o que Deus tem para você é muito maior, e além daquilo que é terreno que seja grande para você, Deus tem muito mais, o céu para você. Então vai lutando, vai vencendo, vai se preservando fiel ao Senhor e à tua palavra, e tenha certeza de uma coisa: você vai chegar onde Deus quiser nessa vida. E o mais importante, há uma vida, que há uma porta que será eterna, há uma porta que nos levará à eternidade, e para sempre estaremos com Ele, adorando Ele, glorificando a Ele e exaltando a Ele, o nosso Senhor e Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então creia nessa palavra. José permaneceu, foi fiel, chorou, passou pelas dificuldades, passou por todos os sentimentos ruins, mas ele continuou. Muitas das vezes, irmãos, quando Deus te levar por um caminho, olha, Deus me deu essa revelação e eu preciso passar. Quantas pessoas talvez, porque nós somos muito imediatistas, nós somos aquelas pessoas que observam, e logo quando eu observo e entendo o que é bom para mim, logo eu entro. É assim. Eu dizia, quantas pessoas talvez embarcou por uma viagem, olha, embarcou numa aeronave, porque estava alegre,
porque havia um lugar para ela chegar. Ela olhou e quis chegar lá. E talvez no meio desse voo houve uma pane. E esse voo se despencou, esse voo caiu. Ou seja, o embarque daquela pessoa foi feliz. Ela estava sorrindo, porém não conseguiu chegar ao destino. E quantas pessoas talvez entram por caminhos chorando. Quantas pessoas que entram talvez por situações abatida, triste, dizendo: Senhor, eu não queria. Senhor, olha, eu não tive poder de decisão. O Senhor me trouxe para cá, me permitiu chegar aqui. Mas é talvez nesse lugar onde você entrou triste, onde você entrou abatido, onde você entrou até contra a tua própria vontade, que faz parte de um projeto de Deus para você grande lá na frente. Então receba essa palavra. Receba essa palavra. Não murmure quando você estiver em um lugar que talvez você não se sinta bem. Não murmure enquanto talvez você passar por um caminho que o seu coração não está alegre, você não queria estar ali. Entenda que talvez há um projeto de Deus grande lá na frente, e você vai ser obrigado a passar por isso. Você vai ser obrigado a passar por este caminho. Você vai ser obrigado a ser levado, como disse o capítulo 39. Você vai ter que ser levado. José foi levado, mas tudo aquilo fazia parte de um processo de Deus. Aleluia. Tudo aquilo fazia parte. Então não murmure, mas entenda que Deus está contigo. A Bíblia diz que Deus estava com José. E por Deus estar com José, onde o José colocava a mão, Deus prosperava. Em meio às lutas, em meio às batalhas, aonde você estender as mãos, Deus irá confirmar. Deus irá te dar vitória, porque Deus é contigo. Você tem preservado a tua fé nele. Você tem preservado uma vida reta diante de Deus. Não importa o caminho, o que importa é que há um lugar para me chegar. Há um projeto não no meu coração, mas no coração de Deus. Aleluia. Deus projetou algo para mim, projetou algo para você. Então, se o projeto está no coração de Deus, não importa por onde eu vou passar, mas se Deus disse que José será governador, José vai ser governador. Porque o que Deus quer somente de José, que José preserve a tua fidelidade, como José preservou, vencendo o pecado, vencendo as dificuldades, aceitando, foi levado contra a tua própria vontade, mas no final valeu a pena. No final o nome de Jesus foi glorificado. Então aguarde no Senhor. Entenda que o momento que você está vivendo faz parte de um projeto de Deus. E dentro desse projeto de Deus, pode ter certeza, se Deus permitiu você, se Deus decretou que você vai chegar, você vai chegar. E o projeto maior de Deus foi consumado na cruz do Calvário. Além desta vida, dos cargos que iremos alcançar, das posições que iremos alcançar, chegarmos aonde Deus nos permitir, há uma promessa maior. E essa promessa é de salvação. Então, gemendo, chorando, sorrindo, alegre, muitas das vezes entrando por caminhos que não é a nossa vontade, tenha certeza de uma coisa: Deus já consumou na cruz do Calvário, por meio do seu Filho, a salvação para mim e para você. Então você tem que somente preservar a sua fé, preservar a tua vida para com Deus, e você vai chegar naquele grande dia. A trombeta vai tocar, e aqueles que preservaram a fé há de entrar pelas mansões celestiais, dizendo: olha, vivi tudo aquilo que Deus me proporcionou na terra, mas também irei gozar do céu, também irei gozar das mansões celestiais, também o conhecerei da forma que sou conhecido. Olha, também irei sentar na mesa para participar das bodas do Cordeiro. Aleluia! Participar da Santa Ceia. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Enfrente essa semana, aonde a vida te levar. Entenda, faz parte de um projeto de Deus, mas Deus está contigo e nada vai te abalar. Nada vai impedir de você chegar aonde Deus quer. Amém? Que Deus abençoe. Vou orar por você agora.